Nuevamente por la comunicación. A Regional Esperança FM apresenta Consulte a Esperança. Consulte a Esperança, um programa da Pastoral Familiar da Diocese de Linz, que vai ao ar todos os domingos às 9h30 da manhã. Apoio Marache Calçados e Casa Auto Rádio. Bom dia, amigos e ouvintes da Rádio Regional. Estamos aqui para levar até você e sua família o Consulte a Esperança, um programa da Pastoral Familiar de Linz. Cada dia que vivemos nesta imensa escola da vida nos dá um cabedal maior de saber e de experiência. Aprendemos com o que fazemos a fazer melhor. Aprendemos com o nosso semelhante a imitá-lo. Aprendemos com os nossos próprios erros a errar menos. Tudo na vida, a vida toda, nos ensina a ser melhores, dia após dia. É com este espírito de otimismo que vamos ouvir a mensagem de hoje de nosso diretor espiritual, Padre Clarencio Gusson. Caríssimos casais e ouvintes da Esperança, bom dia. O parágrafo 39 do documento Missão da Família no Mundo de hoje traz uma matéria que merece ocupar cada dia a meditação dos pais cristãos. É na família, mediante a educação cristã, que a criança e o jovem fazem sua primeira experiência de igreja. A missão de educar exige que os pais cristãos, com competência, proponham aos filhos todos os conteúdos necessários para o amadurecimento gradual da personalidade, sob o ponto de vista cristão e eclesial. Ajudará muito na ação educativa se os pais mantiverem bem clara a consciência de que seu filho é, sobretudo, filho de Deus, irmão de Cristo, templo do Espírito Santo e membro da Igreja. Portanto, a educação humana e cristã tem a ver decisivamente com o dom da graça divina. O Concílio Vaticano II lembra o conteúdo essencial da educação cristã. Esta procura, basicamente, gerar a maturidade da pessoa humana, mas principal e especificamente tende a fazer com que os batizados sejam introduzidos gradualmente no conhecimento do mistério da salvação. Tornem-se assim cada vez mais conscientes do dom da fé que receberam. Aprendam, principalmente pela participação na liturgia e no culto, a adorar a Deus em espírito e verdade. Disponham-se a conduzir a própria vida segundo o homem novo, nascido da cruz e da ressurreição, na justiça e na santidade da verdade. Aproximem-se assim do homem perfeito, da plenitude da idade de Cristo. E é bom acrescentar, conscientes da sua vocação de homens e de filhos de Deus, habituem-se a testemunhar a esperança que neles existe. Com o espírito apostólico, participem da transformação do mundo de acordo com os critérios de Cristo. Quase ao fim deste parágrafo, João Paulo II tem uma reflexão que certamente não é uma indicação de método, mas sem dúvida é a afirmação de princípios que devem animar qualquer método de catequese doméstica. Diz ele: pela força de sua missão educativa, que é uma participação do ministério sacerdotal de Jesus, os pais são os primeiros arautos do Evangelho junto aos seus filhos, a começar pelo testemunho de vida. Além disso, rezando com os filhos, dedicando-se com eles à leitura da Palavra de Deus e inserindo-os no íntimo do corpo eucarístico e eclesial de Cristo, mediante a inserção cristã, tornam-se plenamente pais, geradores não só da vida carnal, mas também daquela espiritual, que pela renovação do Espírito Santo brota da cruz e da ressurreição de Cristo.
Ao final desta reflexão, não posso deixar de lembrar a perplexidade, a desorientação e até a decepção de tantos pais diante de certos resultados de sua ação educativa. Eles deram aos filhos, também pelo testemunho de vida, uma razoável formação religiosa. E, de repente, veem seus filhos, ainda crianças ou adolescentes, abandonarem qualquer prática religiosa sem nenhuma explicação razoável. Naturalmente, este é um assunto para muita conversa. Por enquanto, proponho que se preste atenção, com serenidade, a uma destas possíveis causas. Primeiro, alguma deficiência, mesmo involuntária, na catequese. Segundo, pressão de grupos através de ironias, caçoadas e gozações. Quase sempre, direta ou indiretamente, há um adulto por trás dessas pressões. Terceiro, algum acidente de ordem moral está pesando sobre a consciência. Por isso, a criança ou o adolescente, no fundo, começam a ter medo de Deus. Precisam ser abordados sem demoras, com competência, suavidade e firmeza. A todos os caríssimos irmãos, um bom domingo de alegria e de esperança. Fiquemos agora com Antônio Cardoso e a música Marcas do que se foi. Este ano quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo que me dê a mão. O tempo passa e com ele caminhamos todos juntos sem parar. Nossos passos pelo chão vão ficar. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer. O tempo passa e com ele caminhamos todos juntos sem parar. Nossos passos pelo chão vão ficar. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Todo dia nasce novo em cada amanhecer. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Você está ligado na Rádio Regional ouvindo o Consulte a Esperança, um programa da Pastoral Familiar de Lins. Prezados ouvintes,
Desde que o homem começou a deixar a vida do campo para a cidade, o seu juízo de valores se foi modificando. No campo, em contato com a natureza, a humanidade vivia e acompanhava realmente a vida das demais criaturas e da natureza, assistindo ao seu crescimento e orientando seu desenvolvimento. Deus podia ser melhor sentido pelos homens. Essa é a afirmação que se ouve com muita frequência. Na cidade, o homem passou a dar mais valor às obras humanas e a percepção de Deus ficou mais difícil. O mundo do consumo começou a criar uma onda de necessidades e, para satisfazê-las, o ser humano começou a correr muito mais. O mundo do consumo provoca um prazer imediato para os sentidos, enquanto que as coisas de Deus são mais profundas e demoradas. A humanidade tornou-se imediatista. O homem, nesse contexto, perdeu a noção do valor da vida e passou a valorizar mais a produção do que a si próprio. Na ânsia imediatista, o dia passou a parecer mais curto. O tempo para a realização dos projetos pessoais ficou escasso. Na vida rural, a família era elogiada pela sua prole. Na vida da cidade, os filhos passaram a ser peso grande para os casais. Ouvem-se toda hora reclamações quanto à dificuldade para criar os filhos. Tem-se a impressão que é uma tarefa estafante e escravizadora. Ter filhos deixou de ser o ideal do casal. O ideal passou a ser o prazer do conforto material. Seguindo essa tendência, se torna cada vez mais difícil a aceitação de doenças e dificuldades financeiras. Há uma rejeição contra tais situações. Como a vida, principalmente no Brasil, oferece com frequência essas situações, o viver tornou-se um sacrifício e não um prazer. Nesse horizonte, o desencanto penetrou e as pessoas passaram a encarar com quase naturalidade a eliminação da vida humana. Eis que o aborto é discutido hoje como o direito de se livrar de uma vida não desejada. Não se parte do princípio que o outro tem direito à vida. Parte-se da afirmação de que eu posso fazer o que eu quero. Assim, diz Frei Almir Guimarães no seu livro Casamento e Família no Documento de Santo Domingo, nosso tempo é marcado por uma verdadeira mentalidade de morte e não de vida. A morte nos espreita de todos os lados. Multiplicam-se os assaltos à mão armada. Temos medo de sair à rua. O desrespeito pela natureza mata a vida. Os peixes desaparecem nos rios poluídos. O ar se torna irrespirável. Propala-se a morte prematura dos doentes. As pessoas que vivem parecem desanimadas e sem vida. E o mais grave de todos os problemas é a questão do desrespeito à vida através da multiplicação dos abortos provocados. Ora, prezado ouvinte, essa questão atinge diretamente a família. Se a família deixar-se penetrar por essa mentalidade de morte, deixará de ser, nunca será santuário de vida. Precisamos, nós que acreditamos no Deus da vida, recuperar o valor da vida, recuperar o valor da família, berço da vida. A família deve ser o núcleo a partir do qual deve começar a retomada do valor da vida. A família é o santuário da vida, serva da vida, já que o direito à vida é a base de todos os direitos humanos. Este serviço à vida não se reduz à procriação, é antes auxílio eficaz para transmitir e educar com base em valores autenticamente humanos e cristãos.
Nós acreditamos em Deus, Pai da vida. Por isso, devemos batalhar e rezar em prol da reconquista da vida no campo e na cidade. Cada um de nós, com o nosso exemplo, com a nossa palavra, devemos transmitir nossas ideias. Não podemos nos calar. Devemos, sim, promover a vida e trabalhar em favor das famílias. Ouçamos agora com o Padre Zezinho a oração pela família. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa,
Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Estamos apresentando o Consulte a Esperança, um programa da Pastoral Familiar de Lins. Neste mês de agosto, tivemos a comemoração da Semana da Família. E gostaríamos de aproveitar a oportunidade e parabenizar o Padre Beto, que soube coordenar e organizar com muito empenho em suas comunidades este importante evento. Celebrou com muito carinho a missa de encerramento. Esperamos que para o próximo ano outros padres sigam seu exemplo. Fazer da família uma comunidade de vida e de amor é uma conquista de cada dia. Não é coisa fácil. É uma luta diária, persistente, que não admite acomodações de espécie alguma. A família que se alicerça no amor cristão permanece firme diante dos problemas do dia a dia, porque está assegurada pela graça e as bênçãos de Deus. É esta a mensagem de hoje de nosso bispo, Dom Irineu Danelon. Que a paz esteja com você, meu prezado irmão, minha prezada irmã. Uma das realidades mais importantes é, sem dúvida, a família. A família que se alicerça no amor cristão e que pode enfrentar a chuva, o vento, a tempestade e permanece sempre íntegra, de pé. Não faz muito tempo, houve um acontecimento significativo para todo mundo e ocorreu na cidade de Formosa. Mais de 5.000 casais reafirmaram sua condição de casamento, renovaram seu casamento, receberam a bênção de suas alianças de 50 anos. Estavam todos no estádio de futebol, durante uma cerimônia relativa à Semana da Família. Todos os que participavam do ato estavam casados há mais de 50 anos e simbolicamente repetiram o sacramento do matrimônio. Uma cena pouco comum para muitos casais do Ocidente, onde cresce o número de divórcios. E o divórcio é uma coisa assim muito, às vezes, defendida, mas é uma solução sempre para os outros, porque o divorciado deve, na prática, enfrentar problemas gravíssimos, particularmente referentes à educação dos seus filhos. Não separe o homem aquilo que Deus uniu, disse Jesus Cristo. O amor estável oferece sempre condições mais favoráveis à educação dos filhos. Nós sabemos que dentre as criaturas, o homem é aquele que mais custa para se desenvolver e atingir a sua maturidade. E nos 15, 16 anos em que está crescendo, se desenvolvendo, precisa ser educado. E é muito justo que, estando numa família onde o amor predomina e onde pode contar com o apoio do papai e da mamãe, o seu crescimento se desenvolve de uma maneira mais harmoniosa e integral. Vamos pedir a Deus a graça da fidelidade, da indissolubilidade. E mesmo que a lei brasileira permita o divórcio, ele é sempre uma solução para os outros. O divorciado, na prática, sempre tem graves problemas. Problemas econômicos, problemas de relacionamento. E muitas vezes a gente diz assim, se você não aprendeu a tocar violão, não adianta você comprar outro violão. Faça o método. Se você não se dá bem com sua esposa, muitas vezes não adianta você trocar de esposa. Aprenda a se relacionar. E o relacionamento positivo, baseado no diálogo, na compreensão, no estímulo, no perdão, sempre dá certo.
E a graça de Deus, que brota do sacramento do matrimônio, acompanha sempre o caminho, muitas vezes difícil, do relacionamento familiar. Mas não existe nenhuma tentação maior do que a graça de Deus. Oxalá possa acontecer também no Brasil, nesse ano internacional da família, acontecimentos semelhantes, onde possamos reunir milhares de casais com mais de 50 anos e esses possam beijar de novo aquela aliança abençoada há 50 anos atrás e possam dizer como um velhinho disse: se eu tivesse que me casar de novo, eu me casaria de novo com você, minha querida. Que Deus abençoe a sua família. Amém. Hoje, último domingo do mês, haverá a Missa dos Casais às 19 horas na Capela do Colégio Auxiliadora, celebrada pelo Padre Gusson. Todos estão convidados. Participem. A solidão só existe para quem não tem vida interior. Todo aquele que não admite a vida a não ser no contato permanente com o barulho, dificilmente encontrará felicidade em ficar ao contato de si mesmo. Mas quem procura buscar no silêncio, na meditação, na oração, outro modo de riqueza, este tem todo o mundo dentro de si e se sente feliz. Um bom domingo a todos, na paz de Cristo. Termina aqui Consulte a Esperança, que estará de volta no próximo domingo, pontualmente às 9h30 da manhã, para responder a sua consulta de ordem sentimental, conjugal e familiar. Consulte a Esperança. Apoio Marache Calçados e Casa Auto Rádio.